Tudo bom, pessoal? Voltamos ao Cine Oficina parte 2, humor divertido de ver, arriscado de fazer. E agora nós vamos ver as partes técnicas do humor e ver se você está pronto, se o seu texto está pronto para fazer humor. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Pino e nós estamos em busca de 100 mil seguidores para que eu pare de falar o quê? Para que eu pare de dizer que eu tenho prêmios nacionais e internacionais em publicidade e propaganda e que eu tenho prêmios internacionais como roteirista e diretor de cena. Assim, o meu diretor não vai mais me obrigar a dizer isso. E agora nós vamos para o que interessa. Vamos falar de humor e vamos ver filmes que vão nos ajudar a discutir sobre a técnica de humor e vai ficar muito mais divertido. Porém, um alerta. Mas não é o fato de eu estar falando de filmes e técnica que eu não esteja falando de literatura e roteiro. Por quê? Porque tudo que eu for falar pode ser uma história ou um roteiro. E tudo que eu estiver falando tem que constar na história e no roteiro. Vamos ver. Então agora eu vou apresentar os famosos short filmes para vocês, que são short mesmos. Vale ressaltar uma coisa. Em São Paulo, se eu não estou enganado, a galera mais atilada, como dizia a mamãe, sabe direitinho onde é, quando acontece, como acontece, onde escrever, tá? Pode até colocar aqui pra gente nos comentários, tá? Mas tem o Festival do Minuto, tá? Se eu não me engano, em São Paulo. E é muito legal, muito divertido e vale a pena participar. Tu vai exercitar roteiro, tu vai exercitar texto e vai exercitar produção. Fiquem ligados, tá? Então, vamos ao primeiro filme, tá? E neste primeiro filme, eu queria que vocês olhassem com atenção porque há erros neste filme. Então, na verdade, nós vamos ver dois filmes, então há erros neste bloco de filmes. Nós vamos ver dois filmes em sequência e eu quero que vocês vejam os dois filmes e aí me digam qual dos dois filmes tem problema, porque só em um tem um problema, e qual é o problema. Quais são os problemas ou qual é o problema neste filme que tem problema. E então vamos ver o primeiro em sequência os dois, e depois eu vou comentar um a um. Vamos lá. Mark it. Scene 3, take 1. Stand by, Tim. And action. That was great, Tim. Right, let's swap the stunt dummy over for Jim. Jim? Action! That's lovely. Head down. All right, Axman, bring your axe up slowly. Nice and dramatically. Right to the top now. Hold it. Right, hold it at the top there. Cut! Muito bem. Então, vocês sabem me dizer qual dos dois filmes tem problema? Vocês sabem me dizer qual é ou quais são os problemas? Então agora nós vamos destrinchar o humor. Vamos ao primeiro filme. Mark it. Scene 3, take 1. Stand by, Tim. Bom, a questão do realismo é legal, tá? Sempre que a gente vai abordar alguma questão meio surreal ou fora do comum, ou que a gente quer surpreender com muita ênfase,
partir do realismo é interessante, tá? E é isso que eles fazem, eles têm uma claquete realista, parece toda uma produção interessante, né? E aí vai o nosso amigo lá fazer o acting dele. And action! Aqui já aparece o primeiro erro, tá? Qual foi o acting do nosso ator aqui? Ele deu uma paulada com um taco de beisebol na cabeça, teoricamente, de um personagem, tá? Pelo menos na cena, porque é para ser realista. Por que a claque? Onde se estabeleceu que seria humor aquilo ali? Ainda não se estabeleceu o que é humor. E de repente se coloca uma claque numa cena trágica, teoricamente. Então aqui já há um ruído na intenção. Ah, que engraçado. Não, não foi engraçado aquilo ali. Né? Não se estabeleceu, não se teve tempo suficiente para se estabelecer alguma coisa engraçada. Fora isso, o personagem ali que recebeu a paulada, ficou muito claro que se tratava de um boneco. Algo que fica ruim para a continuidade da ideia que vocês viram. Deveria ser realista aqui. E há diversas formas para se realizar isso, que depois a gente vai comentar. Vamos continuar aqui. That was great, Tim. Right, let's swap the stunt dummy over for Jim. Jim? Então, quando corta para o Jim, eu não consigo me surpreender, tá? Porque já tem coisas fora do contexto. Então, eu já espero que venha uma piadinha. E mesmo tendo visto que era um boneco, eu achei, e quando ele repete o Jim, eu já sei, ah tá, vamos botar um boneco no lugar do Jim. Porque eu entendi já, pela claque, pelo terno mal vestido do ator, pelo ator ruim, que era uma questão de má produção, né? De má narrativa, e que ali vai vir o boneco do Jim. Né? É quase como rima de música sertaneja. Tu tem uma palavra, o final de uma frase, tu já sabe qual é a rima, né? Fica muito esperado esse filme. Os caras pegaram pesado numa produção fora de cena ali, que tem claquete, tem pessoas, coisa e tal, e se preocuparam muito pouco com o que interessava. Por exemplo, eles precisavam fazer uma cena muito mais realista da tacada na cabeça, para começar. Aí tu pode me dizer assim, tá, Marcelo, então o cara ia dar uma paulada com um taco de beisebol numa pessoa real, uma pessoa de verdade? E aí eu vou dizer, não, amiguinho, tem N formas de tu fazer isso no cinema e nem é tão caro. Tem uma forma mais cara que é tu fazer isso em pós-produção. Isso geralmente é mais caro. Mas tu tem duas formas de fazer mais interessante, tá? Uma forma é tu ensaiar com o ator, né? Tu já viu pessoas ensaiando soco sem levar o soco de verdade? Isso se ensaia e fica bem realista. Aí tu pode dizer, não, Marcelo, tá aí, como é que o cara vai ensaiar estando de costa? Aí eu vou dizer, olha, basta conseguir um espelho, botar fora de quadro, e aí o ator, mesmo de costa, vai ver tudo que está acontecendo atrás dele. E aí tu vai me dizer, não, mas mesmo assim, ainda tem um risco do ator levar uma paulada na cabeça. E eu vou dizer, concordo. E eu, como diretor, não correria esse risco, tá? Então, o que eu faria? Eu iria investir em 5 tacos de beisebol mocap.
que é um mocap? É um taco que parece um taco de beisebol, mas na verdade ele é feito de um material que vai se quebrar ao bater com a cabeça do ator e não vai machucar o ator. E aí até vai ficar mais realista se o taco quebrar. Vai ficar mais interessante. Por exemplo, tu já viu como é que se faz garrafa de gelatina? É bem interessante. E aí tu pode rachar a garrafa de gelatina na cabeça do vivente que não vai acontecer nada. E até por como é que a garrafa de gelatina quebra? Porque tu tira ela do congelador para quebrar na cabeça do cara. Então tu faz a garrafa de gelatina, põe ela no congelador e na hora de usar tu quebra a cabeça na cabeça do cara e não machuca. Então eu faria isso, tá? Inclusive continuaria usando o espelho. E aí nós teríamos o ator real, um taco quebrando na cabeça do ator real, sem machucar, ele caindo e sem a claque. E aí nós iríamos ficar espantados, tá? E nós seríamos surpreendidos com o boneco sentado. E aí teríamos o humor negro engraçado, que é o que o diretor gostaria de fazer. Então aqui vem o alerta. Cuidado com os roteiros de vocês e os diretores que forem produzir, pois vocês podem jogar no lixo seus roteiros se forem mal produzidos. E isso acontece muito, porque é no detalhe que a gente ganha o jogo. E eu vou mostrar agora, no segundo filme, como é no detalhe que a gente ganha o jogo. Action! Vejam, aqui nós também temos uma produção. Temos todo ali um cenário de uma execução, né? Soldados ali da era medieval, vai ter uma decapitação, né? Uma câmera meio retrô, mas funciona. O diretor vai dando todas as orientações, como cada ator deve atuar, deve fazer as suas expressões, né? Como a atriz deve se ajoelhar e se preparar para a sua execução, né? Vejam. That's lovely. Head down. All right, Axman, bring your axe up slowly. Nice and dramatically. Aí tem um corte para o rosto do diretor, e ali o diretor verdadeiro do filme, né? Não o diretor que está atuando, ele começa uma narrativa muito interessante entre o diretor-ator e o executor, tá? E o que é interessante também nessa opção de roteiro, isso vocês têm que ser muito inteligentes, tá? Aí vem a inteligência do bom roteirista. Quando ele opta por esse tipo de corte, ele torna o filme muito mais barato. Porque quando ele não filma a execução propriamente dita, ele elimina um monte de efeitos especiais, como o corte do pescoço da moça, a queda da cabeça. Isso é caro para ficar bonito. E tu não precisa disso. E tem uma regra que se usa muito em filme de terror ou filme de suspense, que é, muitas vezes, sugerir é melhor que mostrar. Isso funciona para literatura. Olha, prestem atenção. Isso funciona para literatura e funciona também para roteiro. Muito. Para cinema. Muito. E foi o que fizeram aqui. Tá? Prestem atenção. Então, eles suprimem a moça que vai ser executada
do quadro e fazem o diálogo entre o ator-diretor e o executor. Vamos lá. Right to the top now. Hold it. Right, hold it at the top there. Então, ele vai orientando o executor até o momento em que ele segura, né, a lâmina lá em cima e ele diz, ó, segura aí. E agora que é o detalhe do detalhe que faz o filme ser brilhante. Antes dele dizer corta, e que é um dos comandos para dirigir um filme, como é que tu dirige um filme? Antes de começar a dirigir, tu diz, vai som, vai câmera, ação. Tá? E aí, quando a cena vai acabar, em qualquer cena tu diz, corta. Porque daí todo mundo, atores, o cara do áudio, o cara da câmera, param as suas ações. Tá? Então, antes dele dar este comando, para não ter dúvida para o espectador, ele olha para o lado. Ou seja, ele está olhando para a câmera. Ele está dando este comando para a câmera. Então não há dúvida nenhuma. E aqui está a expertise. Aqui está o detalhe que confirma o brilhantismo do roteiro e do filme. E isso tem que estar no roteiro. Tem que estar no filme. E aqui tem um diretor que fez brilhantemente o roteiro. Vejam. Cut! E aí o que acontece? Ele olha para a câmera, diz corta, e quando ele se vira, o executor, pá, corta. E só então vem a claque. Perfeito. Aí nós temos um filme de humor. E aí o que acontece? A câmera corta para a cabeça rolando? Não. Corta por o olhar do diretor em pânico, com a claque rindo. Ou seja, melhor que mostrar é sugerir. Tu está sugerindo uma tragédia pelo olhar do diretor, o que é maravilhoso. E aí fica na tua mente o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, teve um barulho forte do cutelo. Pá! Então, o humor se realiza por completo. Vejam como, mesmo num short filme, num roteiro relativamente simples, tu tem centena de detalhes importantíssimos que podem fazer o teu filme se perder. Então, não é brincadeira tu escrever uma grande história, um grande livro, fazer um grande roteiro. Se tu acha que tu já está pronto nesse nível de detalhe, ok. Se não, é bom tu começar a trabalhar com um mestre e trabalhar a técnica. Pense muito bem nisso. Vamos a mais um short film, porque aí a gente vai aprendendo sempre mais. Agora eu vou trazer um clássico humor inglês que poderia ter uma produção um pouquinho melhor, um ator talvez menos pastelão assim, mas eu acho um roteiro muito bom, um roteiro que traz uma solução legal para a gente, que talvez filmado com qualidade poderia ser bem interessante. Vamos a ele. Oh, good afternoon to both of you. Both of you. Is this your car, sir? It most certainly is.
Lovely job. Beautiful car, that. Just come up from Devon, you know. 120 all the way. No bother at all. You've been drinking, sir? I most certainly have. I've been drinking ever since this morning. We'll see your driving licence, sir, please. It's funny you should say that. My license expired just after Christmas. Certificate of insurance? Oh, if you haven't got a license, there's not much point in having insurance, is there? All right, my dear. Thank you, sir. Would you mind blowing in this, sir, please? No. We're going to have a party, are we? Makes you dizzy. Cool. I'm placing you under arrest, sir. I must ask you to accompany me to the police station. Off we go to the jolly old Nick, eh? You take the squad car, Ted. I'll follow in this gentleman's car. Right. Now then, if you don't mind, sir, please, get in the car. I'll drive. You're going to drive? Well, naturally. But what about Smithers, my chauffeur? You mean you're not the driver of this car? Scott, in my condition, don't be ridiculous. Drive on, Smithers. Here, just a minute, sir. Could you give me a lift back to the station? Get knotted. I haven't got any transport back to the station, sir! Então, uma pergunta sincera. Vocês já tinham ideia desse final? Vocês já esperavam que ele ia se safar desta forma? Bom, eu não tinha ideia que ia acabar assim, e ele ia pular fora desta maneira, tá? Achei que ia ser mais pastelão, tanto que achei que eu não ia colocar aqui neste episódio, né? Então achei uma solução muito inteligente, tá? E acho interessante, e eu coloquei no episódio por duas coisas. Por ser uma solução que eu não esperava, tá? Sair o chofer ali do matinho, e acontece, né? O cara, né, pode estar necessitado. E outra coisa é a reviravolta em relação ao guarda, de deixar o guarda a pé. Então aqui tem dois movimentos interessantes. Porque ao mesmo tempo que ele consegue sair da situação ruim, ele ainda consegue se vingar do guarda. Que são dois movimentos com uma ação só. E isso não é fácil de fazer. Mas eu queria trazer isso como exemplo. Tá? Acho uma coisa positiva e legal da gente ver e pensar em situações quando isso é possível. Tá? Isso mostra maestria. Acho que o filme falha em produção, principalmente do ator protagonista. Tá? Acho que ele é um bêbado caricato demais. Tá? E eu já coloquei um vídeo mostrando que os grandes atores, eles... Claro, aqui a gente está falando de humor, né? Então aqui tem o personagem exagerado, né? Quando o ator ele quer o realismo, o bêbado ele é a pessoa que tenta não parecer bêbada, tá? Nesse caso é um pouco diferente. Aqui é a paródia do bêbado, é o bêbado caricato. Mas aqui é um caricato meio... Não sei, não achei legal o caricato que ele fez. Então acho que esse filme podia ser mais engraçado a partir da escolha dos atores. E a partir de um próximo short filme, eu vou comentar um pouco sobre isso. Me aguardem. Agora eu vou mostrar para vocês um comercial e volta e meia eu trago comerciais gringos. E por que eu faço isso? Porque lá na gringa,
eles, volta e meia, produzem verdadeiros curtas como comerciais. Por quê? Porque a maneira de captar a atenção das pessoas é contando histórias e não fazendo peças publicitárias. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. E aí vocês podem dizer, tá, Marcelo, mas você é um publicitário, você não faz isso? Eu digo, não. Eu conto histórias a partir de produtos. Quando eu faço publicidade? Quando eu faço ficção, eu faço ficção. Mas lá eles, como eu disse, estão 100 anos à nossa frente. Então, eles já identificaram que a melhor maneira de encantar as pessoas e prender a atenção é contando histórias. Então, os comerciais muitas vezes são ótimos curtas, que por acaso estão conectados a produtos. Então, vamos ver um belo comercial que também poderia ser um excelente curta. Vamos a ele. Então, esse comercial aqui eu acho muito legal porque para mim ele é o clássico, tá? Cara de classe média, tipo nós, tá? Eu sou um cara de classe média básico que tá trabalhando numa empresa e vai fazer uma reunião em outra cidade e a empresa te coloca num hotel de luxo. E aí tu diz assim, vou aproveitar, né? Mas, como todo cara de classe média, nem sempre está por dentro de certas questões da vida de luxo. Então o cara foi curtir uma sauna, né? Viu ali uma janelinha redonda, um monte de fumaça, pá, é ali. Chegou, entrou, sentou, viu uns ramos ali, começou pá, feliz da vida. Aí vem o primeiro ruído. Porque isso é muito legal, tá? A gente entender que a narrativa, tá? Ela sempre tem que ser a nossa forma de trabalhar. A gente sempre tem que obedecer a narrativa. Então o cara entrou, pá, e aí vem o primeiro ruído, o quê? Ele encontra uma cenoura. Opa! Que estranho, né? Mas tudo bem. Ele não se preocupou, mas a gente viu um ruído ali. Outra coisa importante na narrativa, tá? Tudo que acontece na tua história deve ser explicado pela história. E aí vem o quê? Alguém tampando uma panela onde saía muita fumaça. Está explicado porque a cozinha estava tomada de fumaça. E aí também se explica por que a fumaça começa a dissipar. E também... E aí as pessoas começam a ver o nosso amigo sentadinho ali sobre o balcão, assim como veio ao mundo. E tem uma cena maravilhosa, que também é ótima, e que deve estar no roteiro, deve estar no livro, ou seja, as cenas não podem surgir do nada. Não espere o diretor ter uma sacada brilhante lá depois. Crie as cenas, crie o imaginário para o seu espectador, para o seu leitor, tá? Onde tem um plano mais aberto e tem dois tomatinhos
e um negócio de pimenta, assim, bem sugestivo, assim, para que a cena seja passível para passar em qualquer horário, né? Mas é muito sugestivo e interessante. Boa cena aqui. E aí tem uma hora, depois que o nosso chefe de cozinha famoso lá, que eu não sei o nome para variar, mas que já está no Hell Kitchen e tudo mais, né? Todo mundo conhece. Ele, pá, corta o salame ali também sugestivamente. O nosso amiguinho, meio, né, sem jeito, cruza as pernas, assim. Mas é muito bom e é um comercial para lente de contato, tá? Mas bem poderia ser um curta, um short film. Então, se inspirem. E vamos para mais um short film. Esse aqui é um short film sobre situações da vida, uma situação ou situações que eu passei, que tu passou, que todo mundo passa, mas de repente alguém vê essa situação de uma forma diferente, tá? Isso é muito interessante, isso acontece muito, que é escrever algo de uma situação cotidiana, mas sobre um outro ponto de vista. Vale muito a pena a gente pensar sobre isso. Cara, eu achei maravilhoso. Todo mundo que viaja muito de avião, principalmente para trabalho, eu morei 12 anos em São Paulo e vinha muito para Porto Alegre ver minha família, tudo, né? Então eu viajava muito de avião. Então tu já passou muito por essa situação. Uma pena que o áudio não tá bom desse vídeo, né? Mas se tivesse um áudio de pem, 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 que ia ser mais legal, né? Mas todo mundo que já viajou bastante de avião, ou viajou um pouco de avião, já passou muitas vezes por essa cena das pessoas tentando socar sua mala lá dentro, tentar fechar na marra, né, o porta-bagagem, né? Então é uma cena muito comum. Só que esse desfecho não é comum. E é maravilhoso, tá? E eu tenho certeza que a próxima vez que eu for viajar de avião e eu passar de novo por essa situação, com certeza eu vou lembrar desse filme, tá? Então é um filme maravilhoso para mim, acho muito bom. Por que ele é maravilhoso? Porque ele é rápido, ele é certeiro, ele fala de uma situação que tu vai ver 1000 vezes, mas que tu nunca tinha pensado nisso. Por isso é muito legal. Uma pena que o áudio aqui não tá legal, porque áudio é muito importante no filme, tá? Áudio faz muita diferença. Agora, eu também vou falar de um filme super objetivo, certeiro, tá? Mas que traz aquela questão de saber escolher o casting, tá? O Samuel Jackson dizia que um diretor começa por um cara que sabe escolher o seu casting. E este filme passa pela escolha certa do casting. Vamos ver o filme e depois eu comento. Are you not afraid that one day these gangsters who are out to kill you will find out who you are? Oh, indeed I am. I live in terror of being discovered. Absolute terror. If my identity became revealed, I'd be marked, man. I think you're sitting in my chair. Então, é um filme sutil, muito bom, mas ele funciona porque a pessoa que deveria estar na penumbra e que deveria estar sob proteção é um senhorzinho frágil, simpático, querido, né? Todo franzino, né? Então, se fosse um cara bombadão, o filme não funcionava. Mas aquele senhorzinho, todo mundo quer proteger ele, né? Só que, infelizmente, ele sentou na cadeira errada, um e o outro. Exatamente num programa de conversas sobre crimes, etc. E ele sendo a pessoa
que deveria estar na penumbra porque conhece os criminosos, etc, etc, né? E é interessante o contraponto, porque ele é frágil, ele tem uma vozinha, né? Ele é todo franzino, e o entrevistador, ele tem uma voz grossa. E esse contraponto é legal. Então, mais uma vez, os detalhes. Vamos para o nosso penúltimo filme, que também traz uma solução que eu gosto bastante. É uma solução que, na minha opinião, surpreende e que pode suscitar análises de relacionamento. Vamos a ela. I'll shoot her! I mean it! I'll blow her head off! Have we got anybody here who knows it, who's close to it? I'm his wife. Good, good. I've got your wife here, Harper. Let the girl go. Então, uma coisa que é legal é isso, é tu pegar situações que são clichê, né, e resolver essa situação de uma forma diferente, né? Então, o ladrão que foi surpreendido, e aí pega um refém, né? E aí chega a esposa, a mãe, um parente do ladrão. Nesse caso era a esposa do ladrão. Então o que tu espera? Ela vai mediar que o cara largue a refém e se entregue. Nesse caso não. E outra coisa, que quando eu brinquei da história da relação entre casais, se a esposa for muito brava, tá? Uma brincadeira aqui, estilo Luiz Fernando Veríssimo. Depois dessa situação, o cara vai preferir ir para a cadeia do que ir para casa, né? Então, depois da esposa ser feita refém pela polícia, é óbvio que o cara vai se entregar e vai para a cadeia. Não me põe em casa, porque senão eu vou apanhar da minha esposa. Claro que isso tudo é humor, né? São situações fora de um conceito diferente de uma realidade, de outro tipo de ficção. Aqui é comédia. Vamos terminando o nosso episódio de hoje, onde falamos de humor, tá? Vários estilos, várias formas, várias técnicas, sempre ressaltando a questão do detalhe. E aqui eu vou trazer uma situação que já foi abordada num filme. Quem viu o filme Quem Vai Ficar com Mary vai lembrar de uma situação similar e vai ver que a partir do mesmo acontecimento dá para se fazer diversas variações, dá para se fazer coisas muito legais e que não são iguais. Eles partem de uma situação, de um fato similar, mas a situação é completamente outra, tá? Então, não é uma cópia, não tem nada a ver, tá? Mas, ressaltando, quem não viu Quem Vai Ficar com Mary, deveria ver, porque é um outro tipo de humor, diferente de Monty Python, completamente diferente, mas muito interessante. É divertido, é bom para passar o tempo. Eu não gosto muito daquele final, mas até chegar no final tem muita coisa legal. Mas vamos ver este short filme final, que traz um tipo de humor misturado com aflição e com sentimentos diferentes, que eu acho interessante também. Tá, vamos a ele.
Bom, quem viu Vai Ficar com Mary vai lembrar. É uma situação completamente nonsense, quer dizer, deve já ter acontecido. E o mais engraçado é que, assim, começa uma coisa séria, uma coisa pesada, né? Uma intervenção policial. Aí chega a perita lá e acontece isso. E é meio constrangedor, é aflitivo e é engraçado. E tu vê... E mais uma vez o humor está muito na reação dos outros e na reação da perita ali que está constrangida. Mas funciona muito, tá? Eu acho engraçado e ainda por cima eu fico constrangido, tá? Eu tenho também essas coisas, tá? Mas é engraçado e constrangedor e aflitivo também. Eu sinto uma certa aflição, então eu acho muito bom isso, tá? Mas é um tipo de humor muito legal de se trabalhar, tá? E vejam, não é o fato de ter acontecido no Quem Vai Ficar com Mary, que ao ser abordado numa outra situação, não funcione. Claro que agora, para se usar, tu tem que pensar muito friamente, tá? Mas é para você pensar e entender que nem tudo que já foi feito ou usado não possa ser trabalhado, desde que dentro de uma situação completamente diferente e desde que seja extremamente relevante. Aí não se trata de uma cópia, tá? Uma coisa importante que eu não falei sobre aquele filme do bagageiro do avião é assim, ó. Aquele artifício de corte de quadro, né? Tu tem uma ação acontecendo no quadro, né? E aí tu revela o que está realmente acontecendo, abrindo o quadro. Isso é interessante, mas você não deve usar com muita constância, tá? Porque não é das formas mais brilhantes de se trabalhar a revelação da surpresa, tá? É uma forma mais básica, tá? Ali funciona muito bem, mas se tu começar a usar esse tipo de revelação toda hora, tu vai ter um roteiro e um filme menor, né? Uma história de roteiros, né? E uma história de cinematografia menor. Porque toda hora tu está escondendo algo só com o corte do quadro. Tu tem que ser mais rico em relação à revelação da tua surpresa. Tu vai ter que buscar outras formas. Uma vez ou outra, ok, mas não sempre, tá? E geralmente tu faz isso em short filmes, não em curtas, médias ou longas. Porque os curtas têm 5 minutos para cima, tá? Short filmes também, tá ok. Mas também, se tu pegar todo short filme e usar isso, tu vai ser um cara menor, tá, pessoal? Então, assim, acho que hoje a gente se divertiu, viu vários curtas e short filmes legais, na verdade a gente viu short filmes legais, tá? Acho que deu para aprender bastante, entender que tudo que eu falei aqui tem que estar no texto da história, tem que estar no roteiro. Importante, o desafio de escrever humor está lançado, seja esquetes, porque quando tu escreve esquetes, daqui a pouco tu vai usar essa tua esquete numa passagem do teu romance, numa passagem do teu drama ou do teu suspense, tá? E isso vai trazer novas facetas para a tua obra, ou tu vai usar no teu roteiro, tá? Independente do estilo que ele seja. Vejam, por exemplo, Fargo, os irmãos Coen, eles têm muito disso, de ter uma diversidade muito grande de estilos dentro do mesmo filme, dentro da mesma obra. Por isso que eu trouxe Fargo, né? É um exemplo, tá? Então, pensem nisso. Tenham roteiros, tenham histórias ricas
em estilos e abordagens. Claro que tu vai ter uma essência, um cerne, mas não sejam monocromáticos, tá? Porque isso é chato, tá? Então, ao exercitar esquetes, isso vai abrir portas, vai elevar a técnica de vocês e vai preparar vocês para escrever o texto que vai mudar a vida de vocês como profissionais, como escritores ou roteiristas. Enquanto isso, a gente segue junto para trocar informação, trocar ideias, trocar inspirações, pessoal. Vamos juntos. Em breve tem mais. Até logo e obrigado pela participação.